Boa noite, povo de Deus, paz e bem para todos, e todas, e todas. Eu sou Ieda Santos Leite, faço parte do CEBI, Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI Minas Gerais, desde o ano 2000. E esse ano, o CEBI publica todo ano um texto base sobre o livro escolhido para ser estudado no mês da Bíblia. Esse ano nós temos um livro de Ezequiel com o tema Porei em vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel 37, 14. O tema nosso, introdutório ao texto base, eu coloquei como título o Ezequiel, retrato de uma catástrofe versus projeto de restauração teocrática. O livro de Ezequiel é uma reflexão profética que ilumina a história. Se a gente olhá-lo de um modo superficial, literal, nós vamos ver que ele oferece uma pequena dificuldade na compreensão. Talvez porque ele utiliza de muitas imagens, visões, alegorias, metáforas, também parábolas, ações simbólicas. Isso pode dificultar se não estivermos acoplados ao contexto. As imagens que ele usa visam provocar reflexão e discernimento a partir da história, a partir da realidade e dos acontecimentos. O que é discernir? Discernir é saber analisar a partir da análise de conjuntura. Então, por exemplo, quando ele usa a imagem do cabelo, é uma análise de conjuntura. Ele quer mostrar o castigo de Jerusalém. Uma mecha vai julgar um terço, vai julgar para o vento, né? E aí por diante. Então, Ezequiel pode nos ajudar, e vai nos ajudar muito, a também nos induzir ao discernimento hoje, a partir da nossa realidade, da nossa conjuntura social, política, econômica, religiosa. Então, nós podemos discernir entre Deus e os ídolos, entre paz e as guerras que nos assolam, entre o amor e o ódio, normalmente nas relações humanas da política, entre tolerância e intransigência, né, nas relações, entre democracia e autoritarismo no governo, por exemplo, entre liberdade e escravidão nos diversos setores, principalmente no trabalho, entre corrupção e integridade, principalmente na política, entre verdade e mentira, principalmente nas mídias, entre justiça e desigualdades que massacram os direitos humanos. A ação profética se dá na história. Deus se revela nessa história, né? Se manifesta na história. Na história, ele fala ao profeta, ele nos fala de acordo com acontecimentos, com sinais dos tempos, e ele age também na história, conforme o Concílio Vaticano II. O profeta também atua na história. Ele denuncia os males, a corrupção, as injustiças, a opressão, todos os desmandos. Ele exorta a conversão e anuncia a esperança, a solução, né? Aí, uma saída, por exemplo. Para a gente entender bem qualquer texto bíblico, é preciso nos reportar ao contexto, assim como o livro de Ezequiel. Então, nós vamos tomar o ano de 722, em que a Assíria dominou o Reino do Norte, né? O que ela fez? Ela deportou uma grande parte da população e, ao mesmo tempo, ela introduziu outras nações para evitar a rebelião, né?
Reino do Norte. O Reino do Sul, ele resistiu a algum tempo, devido à força política e militar dos seus governantes. A Síria começa, a partir do fim do século VII, ela começa a decair, né? E a Babilônia, que tinha feito uma coalizão com os medos e os celtas, povo guerreiro, começa a subir, a ascender, a subir no cenário político, né? Então, o que acontece? Em 612, a Babilônia toma Nínive, a capital da Síria. Aí, em 609, nós temos a morte do rei Josias, era o rei de Judá, pelas tropas do faraó Necal, do Egito. Isso porque Josias tentou impedir o avanço dessas tropas egípcias rumo à Síria. O Egito queria tentar ver se conseguia ascender, fazer com que a Síria ascendesse. Então, Josias, muito amado, né? Embora fosse muito violento nas suas reformas, e ele foi, depois de Josias, foi nomeado pelo Egito Joacás, como rei de Judá. Mas foi logo deposto por Necal II, e aí, então, ele foi exilado, né? O Reino do Sul, claro, se tornou vassalo do Egito. Depois, com a morte de Joacás, né, assume o reino de Judá um outro filho de Josias. Joacás era filho de Josias, chamado Joaquim. Né? Nós temos aí esses fatos todos, eles estão relatados dos capítulos finais do segundo livro de Reis, e também nos capítulos finais do livro de Jeremias. Então, é bom ler, que a gente vai se inteirar muito mais da situação. Então, o que acontece? A Babilônia, em 605, derrota o Egito. E aí Judá se torna agora vassalo da Babilônia. Joaquim, que era rei em Judá, no Reino do Sul, por causa da sua rebelião, a Babilônia vai promover o cerco de Jerusalém. Com a morte de Joaquim, assume o trono de Judá Joiaquim, com N no final, seu filho. Né? Joaquim logo se rendeu à Babilônia, porque ela já estava, a cidade de Jerusalém estava cercada. Então, quando ele se rende à Babilônia, ele é deportado, primeira deportação, em 597, juntamente com a sua mãe, com os oficiais da corte, com os sacerdotes, né? com os militares, com alguns militares. Enfim, esse grupo formava o grupo de elite. E com esse grupo foi também Ezequiel deportado. Ezequiel era, então, sacerdote do Templo de Jerusalém. Isso em 597. Assume o trono de Judá Sedecias. Mas Sedecias se uniu ao Egito, ao Tiro e Amon, para tentar derrubar a Babilônia. Rebelou-se, portanto. Logo, foi deportado, seus filhos foram assassinados à sua frente e ele foi cegado. Ezequiel 17. Esse cerco, aí então o que acontece? A Babilônia vai cercar, continuar o cerco em Jerusalém e ela vai, então, promover a segunda deportação. Nessa segunda deportação, ela se dá depois que a Babilônia incendeia o templo, destrói Jerusalém,
destrói algumas cidades, então se dá a segunda deportação. 586 para outros 587. As datas não são muito exatas na Bíblia. Então, o que acontece? É nomeado governador de Judá. Então, é nomeado governador de Judá Godolias. Godolias foi morto, né, traído, morto, e o povo, grande parte do povo, fugiu para o Egito, juntamente com o profeta Jeremias. Então, um destaque que eu coloquei aí, o seguinte: a pregação de Ezequiel realiza-se em duas etapas. A primeira etapa se dá antes da queda. Então, quando ele foi chamado e vocacionado em 593, ou seja, no 5º ano depois da primeira deportação, ele foi chamado. E ele então profetizou de 593 até 586 ou 7. Depois da queda de Jerusalém, o templo, né, da queda que aconteceu no reino de Judá, ele é a segunda etapa da sua pregação, que vai de 586, 587 a 571. Né? Isso nós podemos ver em Ezequiel 29, 17. Teria sido a última. O que aconteceu com ele, não sabemos. A Bíblia não diz. Né? Agora, o segundo item do contexto. Essa aqui é a profecia de Ezequiel, em sua profecia, com palavras duras. 2/3 do seu livro são palavras duras de acusação e também palavras de julgamento. Então, ele julga, acusa o pecado de Judá. Né? O maior pecado foi a idolatria, porque ela gerou outros pecados, gerou injustiça, o afastamento de Deus, né? Mas os pecados que ele acusa, principalmente no capítulo 22, são a idolatria, a imoralidade, o incesto, o adultério, né? Incesto com a madrasta, incesto com as noras, incesto com as irmãs, né? O adultério com as mulheres dos vizinhos, roubo, injustiça, violência, mentira, opressão. Então, a ponto de chamar, como Isaías, chamar a nação de escória. Escória. Porque com esses pecados, eles oprimem o pobre, exploram, né? E são chamados no seu texto também de abominações. Né? Então, as consequências desses pecados foram, como nós vimos, foram o cerco da cidade de Jerusalém, os saques no templo, né? No templo, nas casas dos ricos, das elites que foram deportadas, foram as ruínas, o vazio, a miséria, o sofrimento, a violência e a morte. É bom ler o livro de Lamentações para a gente ver tudo isso. E quando a gente fala, qual foi a situação do povo, então? Humilhação, desumanização, devastação da terra, né? Destruição. A devastação a gente sabe muito bem, porque nós estamos vendo isso aqui no Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, né? O que é uma devastação? Então, uma parte da população, sobretudo aquela muito pobre, ela chamada de remanescentes, porque eles não foram para o exílio. Ezequiel 33 vai falar desses remanescentes, né? Eles tidos como povo da terra. Esse povo da terra, esses pobres que a Babilônia não queria, definitivamente não precisava deles lá,
Na primeira deportação, ela deportou a elite. Na segunda deportação, a Babilônia deportou trabalhadores, deportou também artesãos, militares, né? Na primeira deportação, ela queria a desmilitarização, queria, então, desmilitarizar o reino de Judá. Na segunda deportação, ela queria desurbanizar o reino, e conseguiu, né? Então, os que ficaram na terra, chamado povo da terra, trouxe como peso, sobrecarga, a experiência da destruição, da violência, o estupro, né? As mães que viam as suas filhas estupradas, o peso da morte, o peso da escravização. Porque esse segundo grupo, que foi deportado também, em 586, esse grupo, diferentemente do primeiro grupo, não teve nenhum privilégio. Esse sofreu realmente o trabalho escravo, né, na Babilônia. Então, o que aconteceu com os que ficaram na terra? Muitos morreram, até queimados, outros fugiram para o Egito, para Amon, como nós vimos, né? E aí se deu esse desastre, essa ruína, essa desolação. Subiu no cenário político o Império Persa. A Babilônia enfraqueceu, decaiu, e aí, então, Dario determinou nós dizemos, o retorno dos exilados. Dario, então, permitiu o retorno dos exilados. Lá no exílio, o povo exilado tinha a imagem do templo destruído, da matança, né? E a sensação de que Deus os havia abandonado. Embora Ezequiel vai dizer que se o povo foi exilado, Deus foi exilado. Esse Deus, então, não estaria com os pobres remanescentes. Então, estava no exílio. É a pregação da elite, porque a elite se considerava a dona de tudo. A elite se considerava o verdadeiro Israel. Então, diz Ezequiel que Deus também foi exilado, porque ele pregou para os exilados, sobretudo os exilados do primeira deportação, a elite. Nesse ponto, o seu projeto de restauração vai diferir do projeto do segundo e terceiro Isaías, né? que foi um projeto para os pobres, e Ezequiel, de acordo com a teocracia do segundo templo, Ezequiel ou outros, né? Porque nós vamos ver que ele tem várias mãos, o livro de Ezequiel. Então, o que o povo sofria no Egito também? A perda da identidade, da terra, do rei, do templo, da cidade santa, enfim, da nação. Mas no exílio, os falsos profetas diziam que o exílio ia ser breve. Aí vem a advertência de Ezequiel 13 e de Jeremias 29. O Jeremias escreve uma carta aos exilados dizendo: não se iludam, vocês tratam de construir suas casas, tratam de plantar, tratam de construir pomares, casar seus filhos, seus netos, porque o exílio será longo. Lá no exílio, alguns tinham privilégios, a elite, principalmente. Então, eles trabalhavam, eles tinham terra, eles exerciam cargos públicos, o comércio, cresceram no comércio, tanto que alguns nem voltaram para a terra, né? Nem retornaram. Aí uma pergunta para a gente refletir. O que acontece em exílios? Por que acontecem migrações? Ainda hoje. Ezequiel, o profeta vocação e missão, significa Deus fortalece, ou que Deus fortaleça. Né? A sua vocação, nós vemos no capítulo 2, versículo 1 a 3, 11.
Deus vai dizer a ele que ele tem que profetizar para os exilados. E vai dizer a ele que o povo não vai escutá-lo. Por quê? Mas ainda assim, ele profetize para que o povo saiba que há um profeta entre eles. Então, a missão dele era conscientizar o povo sobre o julgamento de Deus. E ele faz isso com muita maestria, né? Como nós vimos, 2/3 da sua obra de julgamento, né? O julgamento de Deus, enfim, de castigo. Já que Ezequiel tinha uma formação sacerdotal, era filho de Buzi, um sacerdote. Ele foi chamado em 593, como diz lá nos capítulos 1, começando, que ele foi chamado 5 anos depois da deportação, da primeira deportação. Se ela foi em 597, ele foi chamado em 593, 592, né? Quando ele foi chamado, na primeira visão que ele teve foi da glória de Deus. E aí ele cai com o rosto em terra. Aí o Espírito desce ou o põe de pé e ele não tem mais medo, fica destemido, inflamado, pronto para a missão. Também na Mesopotâmia, lá na Babilônia, Ezequiel se instalou em Tel Abib, às margens, ao lado, à beira do rio Cobá, que fica entre o Tigre e o Eufrates, né? Ali os anciãos iam consultá-lo e, enfim, fazia lá suas reuniões, né? Ele foi convocado como profeta dos exilados, né? Por isso, parece que ele não tinha muito apreço aos remanescentes. Parece que ele queria salvar os exilados, os que se exilaram com ele e que estavam na Babilônia. Também, nesses primeiros capítulos, Deus dá a ele, teve uma outra visão. Ele teve a primeira da glória de Deus e, na segunda visão, sobre o rolo. Deus ordenou a ele que comesse o rolo. Comer o rolo, quer dizer, antes de você falar na casa de Israel, você interioriza, você, antes de dar a sua mensagem, você traz para dentro, incorpora a palavra de Deus. Esse rolo que foi ordenado que ele comesse, para o povo seria um rolo amargo, cheio de calúnias, cheio de julgamento, cheio de castigo. E para ele se tornou um rolo doce como mel, porque ele via nele a palavra, a vocação, a vontade de Deus, né? Mas Deus, como eu disse, falou com ele que muitos iriam rejeitar a sua palavra, porque eles tinham um coração de pedra. Esse coração de pedra que depois Deus vai dizer que queria se tornar um coração de carne. Então, Deus disse a ele, o povo não vai te escutar, mas você terá que anunciar, terá que profetizar, né? Eles não vão te escutar porque eles não me escutam. Enfim, né? Agora, ele recebeu em 2 capítulos, o 3 e o 33, ele recebeu a incumbência de ser um atalaia. Atalaia é a sentinela, aquela sentinela que subia no monte, ou que subia na torre, para vigiar o povo, para cuidar. Se viesse algum inimigo, o atalaia dava o sinal com o chifre, né? Então, nesse sentido, ele teria que ser responsável. Agora, nesse capítulo 33 e 3, ele vai falar também sobre a responsabilidade pessoal, que a gente colocou lá no final. Se ele não cumprisse bem a função de atalaia, e não avisasse o povo, não cuidasse, não guiasse esse povo, e acontecesse o pecado do povo, né?
Se ele não avisasse o povo do seu pecado, a responsabilidade seria dele, né? Ele usa a expressão lá, quando chegar a espada. Então, o filho do homem. Filho do homem é a palavra, é o título, é o nome que Deus evoca a Ezequiel. É claro que essa evocação ela é dirigida não a uma pessoa, como nós temos em Daniel 7,13, me parece, se não me engano, e como temos no Evangelho, usado por Jesus, filho do homem, que se refere a uma, no livro de Enoque, né, o apócrifo, que se refere a uma pessoa, não. Filho do homem, Ezequiel, é dirigido à comunidade que ele representa. Deus está falando não só a Ezequiel, mas à humanidade, né? Porque o profeta não é uma pessoa quando ele fala. O profeta é a comunidade, né? Aí, de que trata o livro de Ezequiel? A gente já sabe da queda ou derrocada do reino de Judá, no século VI, pela Babilônia. Também a decorrência, que é o exílio babilônico, e a restauração pós-exílica, né? Do capítulo 4 ao 24, ele está fazendo o julgamento e a condenação dos reis, dos sacerdotes, dos falsos profetas e do povo. Ninguém escapa, todo mundo, mas ninguém vai escapar ao castigo, né? Pecou, né? Vem o castigo. Teologia da retribuição, porque Ezequiel era filho da teologia da retribuição. Isso com Isaías. Depois do capítulo 25 ao 32, é um bloco onde ele condena e julga as nações. Tiro, Amon, Moabe, Edom, Egito, Filisteia. E os capítulos 33 a 48, então, são os oráculos de salvação. Depois da destruição de Jerusalém, do templo, Ezequiel, que estava mudo, volta a falar, né? Como se dissesse, agora eu tenho que pregar esperança para esse povo, pregar a salvação, que iria acontecer com a restauração do templo, com o culto, né? Com a organização do culto, com a reconstrução da cidade de Jerusalém e com a distribuição da terra. Então, por que Ezequiel, o livro de Ezequiel condena os poderosos, os sacerdotes, o povo, os reis? Porque eles abusaram do poder, cometeram injustiças e violências, disseminaram mentiras. Daí veio a catástrofe. Fome, guerra, peste, desolação, destruição da nação. Talvez o livro de Ezequiel enfrenta uma das mais graves crises teológicas do povo. Por quê? A aliança foi rompida. A aliança feita com os patriarcas, com Moisés no Sinai. Rompida porque o povo, por causa da infidelidade do povo, por causa da idolatria do povo e todos os pecados que já vimos que eram trazidos como consequência dessa idolatria, dessa infidelidade. Então, esse pecado dos chefes e do povo mereciam, Ezequiel profetizou que eles receberiam castigo, provocou o castigo. Mas o povo tinha essa crise, tinha essa triste conclusão. O povo chegou. Javé nos abandonou, os inimigos nos deportaram, porque Javé mandou. Então, foi uma crise de fé que eles tiveram, né? Mas interessante que eles culpavam nessa crise de fé os antepassados e os pobres, os infiéis, que eram para eles os infiéis. Eles não, eram o verdadeiro Israel e, ao mesmo tempo, eles eram o verdadeiro povo de Deus, né? Ezequiel, no capítulo 18, faz um apelo à conversão.
Isso aí é também a questão da responsabilidade pessoal. Não mais a responsabilidade coletiva, de que os filhos pagam pelos pecados dos pais, como está em Êxodo e Deuteronômio, até a terceira ou quarta geração. Não. Agora, Ezequiel e também Jeremias vão dizer: quem peca é que deve morrer, é que deve pagar. Né? Até hoje, né? Essa teologia da retribuição ainda existe. Essa lógica retributiva é a lógica dos dominadores, não é? Que dizem que quer colocar o povo conformado, quer dizer que o sofrimento que o povo passa decorre do pecado. E aí eles precisam se conformar porque é a vontade de Deus. Isso aí é para que o povo não resista, é para impedir a resistência do povo, as lutas. Graças a Deus, hoje nós já temos muitos movimentos de lutas, né? Agora, a autoria, datação e obra. A autoria não é exclusiva de Ezequiel. O livro não é só dele. O livro foi escrito por muitas mãos, muitos olhares, né? Muitos olhares diferentes, de grupos diferentes, tanto que os que ficaram na terra, como os do exílio. Eram vários grupos, como nós vimos aí, a quantidade de gente que foi na primeira deportação, de várias classes. Na segunda, trabalhadores, né? Era artesãos, militares. Então, cada um tinha um olhar, né? Mas a gente acredita, e os estudiosos, que as visões, as ações simbólicas, os oráculos, né? Tudo isso seriam do profeta, seria o texto do profeta Ezequiel. A gente pensa que havia uma escola profética, e era uma escola onde os discípulos depois atualizaram, ampliaram o texto, colocaram observações, glosas, comentários, né? Durante muito tempo, até o pós-exílio. Para quê? Para atualizar o texto, né? De acordo com a realidade atual em que eles viviam. Então, são muitas mãos, né? Tem textos do exílio de Ezequiel e tem textos pós-exílicos, né? Os capítulos 40 a 48, eu quero crer, a gente quer crer que eles sejam do pós-exílio, porque estão dentro da teologia, dentro da teocracia dos sacerdotes, policiados pelos sacerdotes do templo, né? Em que tratavam da glória de Deus. O Deus deles era o Deus dos céus, não era um Deus presente, não era um Deus que está com o povo, que está com os pobres, né? A gente vai ver isso muito, a teocracia sacerdotal pós-exílica. Ezequiel, a datação do livro, pelo menos a primeira redação de Ezequiel, foi a primeira visão que ele teve, foi 593, 592, antes da Era Comum. Então, o livro, primeira redação, surgiu no exílio, embora ele tenha olhares diferentes fora dele, no pós-exílio, etc., sob a influência sacerdotal, falamos. Duas etapas perpassam o livro, uma de condenação e outra de salvação. Né? Com a queda de Jerusalém em 587, antes da Era Comum, é certo que Ezequiel deu um novo rumo à sua pregação. A obra, né, claro que a essência da obra está na queda, na derrocada do reino de Judá. Depois, a segunda parte, nos oráculos de salvação, a reconstrução da cidade, do templo, do culto. Os capítulos 40 a 48, né? E ele fala sobre o príncipe,
o seu dirigente, o seu governador, que seria o príncipe, né? Trabalha um pouco também a volta da dinastia davídica, né? Enfim, o ministério dos sacerdotes, dos levitas, e por diante. Então, ele contém oráculos de juízo e condenação versus oráculos de salvação. O livro dele, a obra, desfaz toda a esperança de que Jerusalém não seria destruída e também de que o povo não seria exilado. Então, depois da destruição do templo, da cidade, em 586, 587, a profecia será do êxodo libertador e da restauração da nação. E está em Ezequiel 20, 33, 38, Ezequiel 34, sobre o pastor, os maus pastores, o bom pastor, né? E Javé como bom pastor, e, sobretudo, no capítulo 37, que fala dos ossos ressequidos. Os ossos mortos ressequidos é o povo, a situação do povo que sofria no exílio, onde Deus vai infundir, que é o lema, né? O lema do estudo, a Bíblia, Deus ia infundir o seu espírito no povo, infundiu o seu espírito, enquanto o espírito não foi infundido, o povo não criou vida, né? Os ossos foram juntando, as carnes, enfim, mas não tinha vida ainda. Aí Deus fala com ele, com Ezequiel, profetiza ao Espírito para que ele desça, para que ele venha sobre o povo, né? É o capítulo 37. Então, também a obra trata também do culto no novo templo, que é o dos sacerdotes e da distribuição da terra. O plano da obra é muito simples. Ela vai estando uma sequência de datas, e aí, com essas datas, se dá a cronologia dos conteúdos, vamos seguindo as datas. Capítulo 1 e 3 trata da teofania e vocação de Ezequiel, e as visões da glória, Deus no trono, e do rolo. A primeira parte, os capítulos 4 e 24, é os oráculos de julgamento e condenação de Judá, de Jerusalém, de seus líderes, dos sacerdotes, enfim, dos profetas, falsos profetas. E os artigos 33 a 48 são os oráculos de salvação, pós-destruição, depois de 586. O projeto de restauração, a gente já falou, né? Está nos capítulos 40 a 48, que a gente acha que é do pós-exílio, onde a restauração da cidade santa, da dinastia davídica, né? Onde haveria um só rei, um só templo, isso já vem lá de Josias, uma só nação, um só templo. No capítulo 37, na segunda parte, ele fala da imagem das duas tábuas, né? Mostrando que o reino do norte deveria se unir ao reino do sul, para formar uma só nação, um só rei da dinastia davídica. Mas o príncipe não é nada disso. O príncipe tem mais a feição do sumo sacerdote. Então, a reconstrução do templo e do culto, da reorganização do culto, aí a redistribuição da terra. Mas é uma pena, porque esse projeto é endereçado às elites, que se consideravam os donos da terra, o verdadeiro Israel, e não aos remanescentes e empobrecidos, o povo da terra, né? Então, aí a diferença do projeto de Isaías com o projeto de Ezequiel. Agora, como nós acho que já estamos avançados, eu acho que eu gostaria de falar sobre os temas. Eu acho que dá para falar rapidinho, viu? Alguns temas, claro que a gente não pegou todos. O primeiro, por exemplo, sabe por que a gente não pegou tudo isso? Porque o meu artigo é introdutório.
E esses temas serão abordados nos outros artigos, e muito bem abordados. Então, eu teria que dar apenas um panorama. Então, um dos temas é a glória, soberania e a santidade de Deus. Por quê? Porque Ezequiel tem uma visão teocêntrica. E essa visão teocêntrica não é nada mais, nada menos do que a teologia do pós-exílio, né? Onde Deus está tão distante lá nos céus, mas governa tudo. Essa glória de que Ezequiel fala, inclusive no Executivo 1, no capítulo 1 de Ezequiel, onde tem aquela visão do trono, né? Essa glória seria a presença divina no exílio. E no pós-exílio, esse Deus dos céus. Do exílio, no pós-exílio, Deus está nos céus, está no templo, está na cidade santa. Templo que ele abandonou e cidade que ele abandonou por causa dos pecados do povo, né? Segundo Ezequiel. A injustiça e a idolatria são pecados capitais, vamos dizer, para Ezequiel. A idolatria provoca injustiça, né? E provoca. Então, Deus não pode se encontrar onde está. Você não encontra Deus onde está a injustiça e a idolatria. Ezequiel 8, Ezequiel 10, Ezequiel 11. Por quê? Porque ele é santo. No trono, quando fala que ele apareceu, Ezequiel, no trono, é para mostrar a onipotência e o governo soberano de Deus. E que ele é soberano sobre as nações. Por isso ele castiga as nações, né? Agora, uma frase-chave em Ezequiel é isso. A miúde está repetindo. Então, conhecereis que eu sou o Senhor. Então, está dentro dessa glória, soberania, santidade de Deus, né? Outro tema seria, por exemplo, a idolatria e os falsos profetas. O maior pecado, então, foi a idolatria, que profanou o nome de Yahvé. A injustiça e o abandono também são pecados que decorrem da idolatria. O abandono de Yahvé para cultuar os deuses. O descumprimento dos preceitos. A busca de poder e riqueza. Ezequiel 13 condena os falsos profetas, porque eles mentem, segundo ele, confunde o povo e perverte o povo. Então, eles são ardilosos, mentirosos. E Deus não soprou sobre eles. Deus mesmo diz, anunciam a paz em meio à guerra. A responsabilidade pessoal que eu já falei, vocês todos sabem que as faltas, o pecado, as bênçãos dos pais são cobradas nos filhos. Essa era a teologia. Então, Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 5, 9, mas se opõe a Ezequiel 14, a Ezequiel 18, a Ezequiel 33, né? Que vai falar que não, cada um é responsável pelos seus atos, merece a morte, né? Jeremias e Ezequiel que pregam essa responsabilidade pessoal. Quem comete o pecado assume as consequências. Os pecados e a condenação de Israel, parece que nós já falamos. A gente, desde o capítulo 4 ao 7, 8 ao 11, que Ezequiel já anuncia as catástrofes, o assédio, a fome, durante o cerco, né? A morte, a deportação, a matança foi séria, a deportação ou o exílio. Por que ele anuncia tudo isso? Porque o povo foi rebelde. O povo não obedeceu às leis e os preceitos de Deus. Porque o povo foi idólatra. O povo cometeu crimes morais. Capítulo 22, muito bom esse capítulo. O povo foi insolente e maldoso. Ezequiel 7 diante e a seguintes. Agora, os pecados e a condenação de Israel, eu já falei alguma coisa,
Estão no capítulo 20, o Ezequiel, o autor, reporta ao passado e começa a lembrar que desde o Egito o povo é rebelde. Desde o Egito o povo, como muitos salmos falam, né? O povo comete o pecado. E ao passo que Deus sempre, apesar da cabeça dura, Deus sempre protegeu esse povo, ofereceu seus benefícios, suas benesses, suas maravilhas, desde as pragas do Egito, passagem no Mar Vermelho, as codornizes, a água pura, né, da pedra, sobre a água, a vitória sobre os amalecitas. Então, apesar disso, o povo constrói um bezerro de ouro, o povo desobedece a Deus. Então, no capítulo 16 e 23, tem um artigo da Vânia que vai tratar disso. Ele toma a imagem da mulher. Olha, a imagem da mulher em Ezequiel não é muito lisonjeira, né? Ela é, principalmente dos capítulos 16 e 23. Ele toma essa imagem da mulher para denunciar os pactos que o povo fez com os assírios, com os egípcios, com os babilônios. E ele coloca isso como prostituição com os deuses dessas nações. Então, ele vai apresentar a imagem da mulher prostituta, né? Ele vai colocar a imagem, tanto no 16 como no 23, que são duas mulheres. Eu coloquei como destaque aí que o povo não se converteu, o povo não escutou a pregação, a profecia de Daniel, por isso foi castigado. Né? Desde o Êxodo, eles fazem aquela releitura, dizendo que o pecado foi dos antepassados, né? Que não tiveram fidelidade a Deus, mas Deus vai renovar a aliança, é a esperança que eles têm. E a esperança, podemos dizer, é uma resistência, é sinal de resistência. Então, a profecia contra as nações são Egito, Tiro, Amon, Moabe, Edom e a Filisteia. Outra denúncia, estamos quase terminando, outras denúncias que ele faz a partir dos capítulos 34, né, 33, talvez, e também, ao mesmo tempo, a restauração, a denúncia e a salvação. Então, ele aponta os pecados que levaram ao exílio de 597 e de 587. No capítulo 34, ele vai culpar, ele vai falar dos maus pastores que não cuidam das ovelhas. João, Evangelho de João, pega isso na boca de Jesus, né? Que não cuidam das ovelhas, são mercenários, então, cuidam de si, dos seus benesses, dos seus, né? Então, faz com que os maus pastores fazem com que o povo perca seus direitos. Então, é preciso uma restauração político-religiosa, mas Deus vai assumir o rebanho e vai cuidar das ovelhas oprimidas, doentes, dispersas e reunir todas. Depois, a mulher vai ter um artigo da Vânia, tem a influência patriarcal que faz com que a mulher não seja lisonjeada, né? Então, Ezequiel culpa-as de adivinhas, feiticeiras, que elas fazem falsas profecias, são enganadoras, e usa a imagem da mulher, da esposa infiel e das duas jovens infiéis. Deus leva o profeta 40 e 48, nos capítulos, a ajudar, e ele vai, então, nesses capítulos 40 e 48, Deus o leva à cidade e ao templo. E ele vai, então, minuciosamente, né, vai falar da restauração do templo, no capítulo 40, 42 e 47, com detalhes minuciosos de medidas, de tudo mais, muito chato, aliás. E fala da volta do Senhor
ao santuário, capítulo Ezequiel 43. Fala da função dos sacerdotes e levitas, colocando os levitas inferiores, é claro, querendo enobrecer, querendo fazer um elogio aos sacerdotes do pós-exílio, né? Fala da água que jorra do templo, muito bonita, que onde ela passa, ela fertiliza e dá vida. Fala do novo culto no templo. Fala que o povo será purificado, Deus porá neles um coração, tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne, né? E essa purificação, puro e impuro, é muito próprio do pós-exílio, né? Então, onde a gente acha que esses capítulos são do pós-exílio. Haverá uma nova distribuição da terra e a função do príncipe. Agora, sem querer concluir, a gente vai dizer que o livro de Ezequiel apresenta uma reflexão da conjuntura dos séculos 6 e 4 no reino de Judá. Então, ele vai nos ajudar hoje a promover também a reflexão da atual conjuntura. Tanto quanto a época dele, nós temos hoje, sofremos com uma conjuntura de injustiça, de empobrecimento, de opressão, de exploração. O desprezo das minorias, né? Nós sabemos disso, inclusive dos povos originários, né? Afros e índios, das desigualdades sociais, econômicas, dos corpos violentados, feminicídio cresce cada vez mais, estupros, até na própria família, escravização no trabalho, enfim, de todo tipo de escravidão psíquica, etc. Fome, doença, da falta de trabalho, desemprego, de uma educação, falta de uma educação de qualidade, a saúde muito precária. Isso vai nos ajudar também a combater, a partir de Ezequiel, os fundamentalismos em todas as áreas, sendo que o pior deles é o religioso, né? Combater o capitalismo de mercado, que nos assola no sistema neoliberal capitalista, a meritocracia, as desigualdades, etc, etc, etc. Então, é preciso lutarmos contra uma cultura de morte. Lutar contra o pecado do desamor, que mata o amor, da ganância, que impede a partilha, do egoísmo, que massacra o autorocentrismo. Então, a justiça é o nome do amor. Com Ezequiel, nós vamos refletir sobre tantas questões para buscar uma resposta ativa, salvadora, transformadora. Amém? Axé, acharei, aurê. Muito obrigada. Boa noite.